Olá, eu me chamo Alessandra Carvalho, sou professora de História e coordeno essa disciplina no pré-vestibular social da Fundação CCERJ, junto com os professores Edson Azeredo e Claudiane Torres, e junto também com 36 mediadores e mediadoras. Um deles ou uma delas vai estar perto de você no seu polo. Nessa primeira videoaula, eu quero te dar as boas-vindas e apresentar para você um pouco do funcionamento da nossa disciplina ao longo do ano. Vamos lá? O primeiro assunto que eu quero falar com você é sobre os materiais de estudo. A cada segunda-feira, a gente vai postar uma videoaula que vai apresentar para você um resumo, uma síntese de determinado conteúdo histórico e também vai trazer alguma questão de vestibular, do novo Enem, um vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, ou o vestibular do CEDERJ. Essa videoaula é o material inicial para os seus estudos, a apresentação de um conteúdo. É muito importante que você assista a videoaula e faça anotações sobre ela. Você pode inclusive separar um caderno ou um bloco para anotar as principais informações. Dessa forma, vai ser muito mais fácil acompanhar o desenvolvimento das discussões de história. Mas, para aprofundar a sua preparação para as provas de vestibular, é fundamental que você complemente seus estudos, consultando o nosso material escrito. São 2 módulos que estão disponíveis no site do PVS-CCERJ para você baixar. E por fim, junto com a videoaula e o material escrito, nós também vamos preparar listas de exercício. Busque sempre fazer esses exercícios para que você possa avaliar o que aprendeu, identificar suas dúvidas e ir se familiarizando com os modelos de questão, que são diferentes em cada vestibular. Então, recapitulando, os materiais de estudo que você terá são a videoaula, o material escrito e exercícios, ok? Em cada videoaula, nós vamos indicar qual capítulo do material didático escrito está sendo discutido. E é muito importante que você preste atenção nessas indicações. Você pode me perguntar, mas vocês não vão acompanhar a ordem dos capítulos do material escrito? A nossa resposta é: nem sempre. E isso porque nós teremos 28 videoaulas ao longo do ano, com uma duração média de 15 a 20 minutos. Como o nosso conteúdo é muito extenso, para fazê-lo caber nas 28 videoaulas, é necessário sintetizar alguns temas, reunir mais de um capítulo do material escrito em uma videoaula só, reorganizar algumas informações. Mas saiba que o nosso objetivo final é que você tenha contato com os principais temas das provas de vestibular. Agora, nós vamos falar da ação de mediadores e mediadoras. Nesse processo de estudos ao longo do ano, você não estará sozinho. Em cada polo, um mediador ou uma mediadora de história vai te acompanhar de diversas maneiras, orientando suas leituras do material escrito, tirando suas dúvidas em relação ao conteúdo ou a exercícios realizados, oferecendo materiais extra de estudo, organizando atividades online. Cada polo do PVS-CCERJ vai estabelecer uma organização semanal, com os horários em que mediadores e mediadoras poderão atender você. É muito importante que você fique atento a essa organização e às comunicações de mediadores. Busque se informar sobre o funcionamento do seu polo. Assim, você consegue planejar as suas atividades de estudo, quando poderá assistir a videoaula, quando poderá ler o material escrito ou fazer os exercícios. Dessa maneira, você pode aproveitar ao máximo os encontros com o mediador ou a mediadora. E por fim, agora é a hora da gente falar um pouco mais sobre a nossa disciplina, sobre como a história está organizada no PVS. A primeira coisa que a gente precisa discutir é o recorte temporal. Qual é o período de tempo que a gente vai estudar? Quando a gente vai começar as nossas discussões? Nessa imagem, você visualiza uma linha do tempo tradicional, que divide a história em 5 períodos: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a idade em que nós vivemos.
É importante destacar que essa divisão da história é questionada hoje. A denominação de pré-história, por exemplo. Ela foi criada reunindo todas as sociedades existentes antes da invenção da escrita, entre o surgimento dos primeiros agrupamentos humanos até por volta do ano 4000 antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas será que é possível dizer que todos esses homens e todas essas mulheres viviam antes da história? Numa pré-história? Quantas criações e conhecimentos não surgiram entre essas pessoas? Com certeza, nós temos que refletir sobre essa crítica. Podemos chamar de pré-história as experiências vividas por sociedades humanas ao longo de milhares de anos? Se seguimos esse raciocínio, será que não reforçamos preconceitos contra povos dos dias de hoje que não têm escrita, como sociedades indígenas brasileiras, por exemplo? O segundo questionamento a essa linha do tempo tradicional destaca que ela é feita a partir de eventos ocorridos somente no continente europeu. Assim, o que dividiu a história antiga da história medieval foi a tomada da cidade de Roma, na Itália atual, por povos estrangeiros no ano de 476. Da mesma forma, o que marcou a passagem da Idade Medieval para a Idade Moderna foi a tomada da cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino Cristão, e foi tomada pelos turcos otomanos de religião muçulmana no ano de 1453. E por fim, a mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é marcada no ano de início da Revolução Francesa, em 1789. Esses eventos, com certeza, tiveram consequências para os povos europeus e para os povos ligados aos europeus. Porém, será que podem ser utilizados para dividir a história de todos os continentes? Será que outros eventos em outras datas não são mais importantes para a história da China, do Brasil, da Nigéria? Assim, chamamos sua atenção. É importante conhecer essa linha do tempo e as 5 épocas definidas, pois as questões de vestibular se referem a elas com frequência. Mas também é importante conhecer e pensar sobre as críticas que são feitas a ela. Para planejar as videoaulas e o nosso material escrito, nós levamos em consideração os programas dos vestibulares e também as questões. Por isso, no PVS-CCERJ, o nosso ponto de partida de discussão é a Idade Média, e seguimos cronologicamente até o século XX. Agora que identificamos o nosso período temporal de partida, vamos falar sobre o espaço geográfico. Afinal de contas, quando estudamos história, 2 aspectos fundamentais são o tempo, quando, e o espaço, onde. Nossa perspectiva aqui é construir uma história que inclua sociedades de diferentes continentes, pensando nas suas relações econômicas, políticas e culturais e nas suas transformações. Ao lado disso, hoje, nos estudos de história, discute-se muito a importância de não dar destaque apenas às sociedades europeias, como se elas fossem os grandes motores da história. É preciso ampliar o nosso conhecimento sobre os povos dos continentes africano, asiático e americano. Muitas vezes foram esses povos que influenciaram a história europeia e nós nem nos damos conta disso. Assim, na videoaula da semana que vem, a gente vai falar sobre os povos árabes da Península Arábica, o surgimento do islamismo e sua expansão na região chamada de Oriente Médio, em terras africanas, asiáticas e europeias. Esperamos que você goste dos materiais que preparamos e que seja um ano de muito aprendizado. A gente vai estar com você.